Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Sejam bem-vindos, filhos amados de Deus, à formação com o Diário de Santa Faustina e a Hora da Misericórdia. Essa formação que nos prepara, antecede a adoração, mas nos forma, claro, mas nos prepara, não é? Para o momento da adoração, para o momento do terço da misericórdia. Então, prepara o coração, porque hoje nós vamos continuar, então, nesses parágrafos aqui de Santa Faustina, lá nos parágrafos 60 e poucos, vamos para o parágrafo 66. E nesse parágrafo, Santa Faustina vem trazer um grande ensinamento, e talvez você não conheça, talvez você nunca ouviu falar com esta palavra, talvez, ou de fato nunca ouviu, mas hoje nós vamos aprender, certo? Parágrafo 66. Ó tesouro inesgotável da pureza de intenção, que tornas todas as nossas ações perfeitas e tão agradáveis a Deus. Ó Jesus, vós sabeis como sou fraca, por isso, ficai sempre comigo, guiai os meus atos, todo o meu ser. Vós, meu melhor mestre. Na verdade, Jesus, o temor me assalta quando vejo a minha miséria. Mas ao mesmo tempo me tranquilizo, vendo a vossa insondável misericórdia, que sendo eterna, é maior que a minha miséria. E essa disposição de ânimo me reveste da vossa força. Que alegria brota do conhecimento de si mesmo. Ó verdade imutável, a vossa constância é eterna. Vamos lá, o nosso compromisso de todos os dias, não é? Santa Faustina está ensinando a pureza de intenção. O que é pureza de intenção? Não sei se você já ouviu com essas palavras, pode ter ouvido, nós falamos aqui às vezes também. E a pureza de intenção é exatamente querer agradar a Deus em tudo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós somos. Depois Santa Faustina vai falar do conhecimento de si, que a alegria brota do conhecimento de si. Esse conhecimento de si mesmo faz brotar em nós esta alegria. Por quê? Porque faz com que nós vejamos a nossa miséria, como ela diz, e ver o tamanho, a misericórdia infinita do coração de Jesus. Por que brota a alegria? Porque vemos a miséria, nossa miséria tão grande, mas muito maior, a misericórdia de Deus. E aí esse conflito que há dentro de nós, dentro do ser humano, devido à concupiscência, né? Ao pecado original, a marca do pecado original em nós. Nós sempre tendemos a querer fazer aquilo que nos agrada. E a nossa alma quer fazer aquilo que agrada a Deus. É necessidade da nossa alma querer fazer o que agrada a Deus. Mas a nossa fraqueza, na nossa carne, na nossa natureza humana, nós queremos fazer aquilo que nos agrada. Então, tudo o que nós vamos fazer, seja o trabalhar, o estar em família, cumprir um dever, fazer um jejum, fazer uma oração, em primeiro lugar, nós somos chamados a ter essa pureza de intenção de agradar a Deus. Depois, o meu benefício. Depois a minha graça. Primeiro agradar a Deus, a pureza de intenção, que também é querer o bem em todas as coisas. É ter a intenção de alcançar um bem. Às vezes nós até nos enganamos, né? Podemos nos enganar numa oração, por exemplo, de pedir algo para nós que não é da vontade de Deus, não agrada a Deus, mas nós não conhecemos. Deus guarda até aí esse nosso desconhecimento da vontade dele. Então, mas nós queremos o bem. Nós estamos rezando pedindo algo bom. Então, ainda se encaixa dentro da pureza de intenção. É por isso que isso tem muito a ver também com a castidade. Nós estamos pedindo, não é? Até esses dias, eu peço perdão, acabei ali empolgada na adoração, não coloquei exatamente com essas palavras, mas às 3 horas pedindo a graça da virtude da pureza. A pureza de intenção tem a ver com a castidade, com a virtude da pureza, mas a virtude da pureza em si, ela não significa somente a virtude da castidade. Entende? Então, é como se a virtude da pureza fosse o gênero,
aquilo que é geral, e a castidade é uma consequência. A castidade, ela é um fruto da virtude da pureza. Assim como a pureza de intenção é um fruto da virtude da pureza. Entende? Então, ser puro de intenção é ser puro de coração também, é guardar os pensamentos. Né? Fazer um bem, por exemplo, para alguém, é fazer uma caridade, não esperar nada em troca. Esta é a pureza de intenção também. Então, aqui se fosse falar para vocês, era uma semana ou mais, falando somente dessa virtude. Mas o centro de tudo é isso. Eu querer agradar a Deus, eu querer o bem do outro por causa do outro mesmo, não por causa de mim. Às vezes nós fazemos o bem a alguém e esse bem retorna para nós de alguma maneira. Mas nós não podemos fazer algo bom para alguém tendo em vista aquilo que vai ganhar de troca. Aquilo que vai ganhar em troca. Então, a pureza de intenção. E Santa Faustina fala da pureza de intenção como um tesouro inesgotável. Minha gente, um coração puro diante de Deus, de fato, não precisa de mais nada, não é? Porque um coração puro diante de Deus, a palavra vai dizer, para o puro tudo é puro. Os bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não existe graça maior do que ver a Deus. Porém, quando um coração é puro e tem a pureza de intenção, essa que expliquei para você agora em breves e resumidas palavras, é agradável a Deus. E aí Deus abre esse tesouro, o tesouro de graças. Agrada a Deus conceder graças a uma pessoa que tem um coração puro. Agrada a Deus conceder graças, realizar milagres, realizar prodígios, favorecer aquelas pessoas que têm um coração puro. Um coração que é mais do que somente um coração bom. Sabe, um coração puro. Eu quero fazer tudo para agradar a Deus. Eu quero fazer o bem ao próximo, tendo como finalidade e objetivo final o próximo, não eu, e não querendo nada em troca. E aí ela vai rezando e dizendo, nessa alegria que brota do conhecimento de si mesmo. No parágrafo 67, eu vou pedir que a irmã, assim que eu começar a ler o parágrafo, ela vai colocar uma foto, a primeira foto, irmã Joyce, para você ver e olha no olhar de Santa Faustina. Tenta entrar na alma dela, tá? Pela foto, pronto, tenta olhar para ela agora. Olha nessa foto aí enquanto eu leio o parágrafo e tenta ver essas palavras que vou ler do parágrafo saírem da boca dela, saírem do olhar dela já como algo concreto. Tá? Eu explico melhor assim que depois que ler. Logo depois dos primeiros votos, tive problemas de saúde. Apesar do cordial e zeloso cuidado das superioras e dos médicos, não me sentia nem pior, nem melhor. Então, começaram a chegar aos meus ouvidos insinuações de que eu estava fingindo. Esse fato redobrou ainda meu sofrimento. Isso perdurou por um bom tempo. Certo dia, queixava-me a Jesus por constituir um peso para as irmãs. Jesus respondeu-me: não vives para ti mesma, mas para as almas. Dos teus sofrimentos terão proveito outras almas. O teu contínuo sofrimento lhes dará luz e forças para aceitarem a minha vontade. Nós olhamos para Santa Faustina nessa foto, no olhar dela, vendo, sentindo que Santa Faustina sofria, que Santa Faustina, na verdade, tinha um sofrimento redobrado. Mas olhando nos olhos dela, olhando nesta foto, vendo como que ela poderia sofrer ainda mais por essas insinuações de que estava fingindo. De que estava fingindo. E aí nós pensamos que não há nada pior, né, do que ser acusado, do que ser acusada de não estar sofrendo quando se está sofrendo. E é o pior de uma das doenças, eu acho que é essa, né? Você nem melhora, nem morre, nem fica bom. Nem morre, nem fica bom. Porque ainda se tem um pouco de condições para fazer alguma coisa, mas de outro lado não tem condições para fazer outras coisas. Então, Santa Faustina passava por isso de vez em quando, né? De escutar certas coisas de que ela estava fingindo. Mas Jesus diz para ela: não vives para ti mesma, mas para as almas.
Essa é a hora da pureza da intenção. Oferecer os sofrimentos para agradar a Deus, para alcançar os benefícios que Deus quer. É fácil? Não é fácil. A nossa natureza humana, ela choca diretamente com o que o divino nos pede. A nossa natureza humana, ela não se encaixa com o divino. É por isso que precisamos passar por tantas situações, passar pelas orações, passar por processos de conversão, de remodelamento das nossas atitudes. Então, aqui Santa Faustina viveu na prática a virtude da pureza, a pureza de intenção. Não vives para ti mesma, mas para as almas. Dos teus sofrimentos terão proveito outras almas. O teu contínuo sofrimento lhes dará luz e forças para aceitarem a minha vontade. Por isso que nós somos chamados a um amadurecimento na fé também. Porque vai chegar um determinado momento que situações acontecem dentro da sua casa, por exemplo, que só você vê. Que só você enxerga o invisível. Só você vê o que está invisível. E aí a maturidade humana e espiritual de saber primeiro que talvez o outro não passou ainda pelo processo de conversão que eu. O outro não passou por um processo de aperfeiçoamento e especialização, não é? Em algumas coisas espirituais, como talvez tenhamos passado. E por isso ele não vê, ele não enxerga. O tempo de cada um. Mas se um enxerga, aí sim você é canal para salvar, para dar luz e forças para essas outras pessoas dentro da sua própria casa. O sofrimento que você suporta muitas vezes no silêncio, às vezes até injusto, e não tem sofrimento pior do que o da injustiça. Não tem. Nenhum ser humano gosta de ser injustiçado. Diz assim, ai que maravilha ter sido injustiçado, né? Como eu gostei. Ninguém diz isso. A nossa natureza humana não gosta. Não tem sabor nisso. Mas é exatamente o olhar de fé espiritual que nos faz ver além do visível. E para fechar a nossa formação, essa luta diária, constante até o fim da vida, de fazer com que a nossa natureza humana vá se remodelando para se encaixar nas coisas do céu. E muitas vezes vai ser nesse processo que os outros não estão vendo o que eu estou vendo. Os outros não estão sentindo o que eu estou sentindo. Principalmente, e o contrário também é verdadeiro. O outro pode estar sentindo e vendo alguma coisa que eu não estou vendo e não estou sentindo. Então, no meio de tudo isso, Deus vai modelando, vai fazendo surgir, o fruto da santidade. E quero que hoje, nesta adoração, você sonhe com você santo. Sonhe com você santa. O seu lugar no céu, de santo e santa. De lá olhar para a terra e qual será a tua ocupação no céu. Amar como? Amar fazendo o quê? Não é? Pensar, sonhar com a sua santidade. Sonhar com a sua santidade não é somente também quando estiver no céu, mas em todo um processo que se passa por aqui. E lembra, eu falei para vocês numa formação passada, cada um de nós temos uma via, cada um de nós temos um caminho, que pode em alguns pontos se parecer com as vias dos santos, mas não será idêntica. O caminho que o Senhor construiu para você trilhar é somente sua. É sua, é a sua marca. É a sua marca, o seu caminho, é o seu jeito de viver a fé que vai te fazer santo e ninguém vai fazer isso no seu lugar. Então sonha nesta tarde, quero que você entre agora nesta hora de adoração, desses minutos de adoração, com o coração completamente abandonado e dizendo, Senhor, remodela-me. Senhor, modela o meu coração. Dá-me os sentimentos do teu sagrado coração. Ontem falava também durante a adoração, os sentimentos nos ajudam a modelar o nosso coração. Então, deixa o Senhor colocar os sentimentos dele no teu, para que cada vez mais o seu coração seja parecido com o dele. Jesus, eu confio em vós.